Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui fazendo mais um videozinho falando para vocês de dicas, né? Como a gente tinha prometido, dicas para um relacionamento feliz. E aí eu vou fazendo já a minha propaganda, né, do meu Insta. Se vocês quiserem acompanhar mais, terapeuta, @terapeuta Sumaia Freire. Então, se vocês quiserem mais dicas e ver mais detalhes sobre isso, que já é um Insta profissional, é só vocês darem uma olhadinha lá. Vale a pena. Tá muito bom. Eu recomendo. E aí a gente vai falar aqui, a dica de hoje é: saiba escolher. E aí eu vou começar a falar sobre a minha escolha por minha esposa. Na época, na minha amiga, né? Nós éramos bons amigos. E o que que aconteceu? Chega um momento da nossa vida, eu não sei se você que está me ouvindo é solteiro ou solteira, mas se você é solteiro e solteira que estão nos ouvindo, chega, eu acredito que para todo mundo, chega um momento da nossa vida que a gente meio que não quer mais namorar por namorar, mas a gente quer algo mais sério, a gente quer algo que tenha um futuro à frente, que seria um relacionamento mais íntimo, né? Um casamento. E aí eu me lembro que conversando com Deus, eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero namorar mais por namorar. Eu quero alguém que eu namore e que na minha mente e o meu esforço, a minha dedicação, seja para que dê certo para um futuro, para algo mais sério, um casamento. E como nós falamos, eu falei, nós éramos bons amigos, só amizade mesmo. Apesar que depois de um tempo dessa amizade, ela começou a olhar para mim com os outros olhos. Esse Os detalhe não olhos precisa começaram a falar. brilhar, né? Começaram a brilhar e foi muito bom, porque foi o período que eu tinha tomado essa decisão de não namorar por namorar. Então foi aí que tudo começou. Eu já comecei a tomar essa decisão, falei com Deus e Deus usou ela ali para me paquerar e a gente terminou namorando, né? Estamos até hoje namorando. Então, olha, fica a dica aí. Se você tem algum bom amigo ou alguma boa amiga perto de você, olhe com mais detalhe para esse amigo. A gente sempre diz assim: ah, não, fulano é muito meu amigo. Mas a gente não sabe o que pode estar por trás dessa amizade, né? E a gente era tão amigo que, por incrível que pareça, eu limpei a barra dele para namorar com a filhada da minha mãe, que morava junto com a gente. Observe, no período eu tinha um namorado, ele namorava com ela e nós dois ficávamos lá no terraço, cada Como um amigos, né? com seu namorado. Éramos bons amigos. E aí, depois disso, né, foi como ele falou, despertou em mim um sentimento diferente. E a gente resolveu conversar, né, tentar e ver se dava certo. E aí, é, um ponto que fez com que, né, eu olhasse para Sandro de uma forma diferente, e aí vai mais algumas dicas, seria em relação a aquilo que a gente observa no outro. Às vezes a gente precisa analisar como essa pessoa é, o que ela pensa, qual o objetivo, né? Como essa pessoa se comporta dentro de casa, como essa pessoa se comporta com os amigos. E isso, gente, é muito importante, porque a gente diz assim, né? Quer conhecer alguém, vá à sua casa. E quando as pessoas estão em casa, elas realmente são aquilo que são. E aí eu ia muito na casa de Sandro, né? Como quem não queria nada. E conversava muito com a mãe dele. E perguntava para ela, como é que é Sandro? E ela chegava e dizia assim para mim, que Sandro era um excelente filho, era um rapaz excelente. E falava um pouco dos objetivos dele. E para mim isso foi chamando muito minha atenção. Sandro sempre foi uma pessoa muito calma, muito tranquilo, na hora de falar, de expressar aquilo que ele pensa. Sempre foi uma pessoa muito sincera, né? E isso foi chamando a minha atenção porque a gente precisa observar.
como cada um pensa, né, os objetivos, o foco dessa pessoa. Porque já pensou se você tem um objetivo? Vamos imaginar que eu quero. Meu objetivo era viajar para um outro país para fazer isso, aquilo, aquilo outro. E o dele era nunca sair do Brasil. Já pensou como é que iria funcionar essa relação? Então a gente precisa analisar muito. Eu estou dando aqui um exemplo bem simples, mas a gente precisa analisar muito quais são os objetivos e se esses objetivos eles coincidem, né? São os pontos em comuns, né? E isso é muito importante. Continuando sobre esses pontos em comuns que ela começou a falar, é importante, por mais que a gente seja diferentes, como pessoas, casas diferentes, fomos criados de forma diferente, mas uma das dicas para que a gente possa fazer uma escolha boa, fazer uma escolha certa ali, legal, é você ver nessa menina, né, você rapaz ou você moça, ver nesse rapaz pontos em comuns, né? O que é que vocês gostam? O que é que vocês têm em comum? Como ela falou, né? Propósito, objetivos. Então, assim, entre a gente tinha muita coisa em comum. Até porque nós éramos amigos, né? Então, já por sermos amigos, fazíamos muitas coisas juntos, íamos para muitas coisas juntos. Então, essa companhia, companhia, essa cumplicidade no sentido de algo em comum, já se fazia presente. Então, assim, eu oriento, né, dou a dica de escolha alguém que goste das mesmas coisas que você. Não precisa ser tudo, mas algumas coisas precisa ser. Escolha alguém que goste de sair, mas para alguns lugares, se não todos, mas alguns lugares que você também gosta. Então, exemplo, religião, é algo muito sério isso aí, né? A forma de pensarmos na questão interna, na questão religiosa. Então, é complicado quando você pensa diferente do outro, para que dê certo, para que seja um casamento, para que tenha um futuro. Então, é religião, normalmente, claro que há exceções, mas no geral é religião, a questão social, a questão econômica, né? Vários pontos que devem ser pontos em comuns entre vocês. E aí, gente, a gente vai ficando por aqui com essa dica, tá? Saiba escolher. E para a semana a gente vai trazer uma outra dica bem interessante. Antes dela terminar, deixa eu dar a última da minha parte e ela termina aqui. É porque é muita coisa, né? O tempo passa. Mas assim, você rapaz, menino, eu digo por mim, nós muitas vezes escolhemos só pela aparência externa. Já dizem aí que o homem é mais o que vê, o que está visualizando, a mulher é mais coração, emoção. Então a mulher vai mais pelo caráter, pelo interior do homem, como ela falou, se é sincero, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa de caráter. O homem muitas vezes não repara isso. Repara se ela é bonitona, como é o corpo dela. Isso é importante, porque todo mundo repara tudo, mas dizem que o que se destaca no homem e da mulher é isso aí. Então, beleza exterior, externa, um dia vai embora. Um dia passa, tanto a sua quanto do outro ou da outra. Então, observe mais a beleza interior, como ela falou. O interior, a beleza dessa pessoa. Interior, no caráter. E não somente o de fora, o exterior. É isso aí. Então, olha, nós vamos ficando aqui, né, com essas dicas, para que vocês possam realmente, se você já escolheu, né, você vai só aproveitar as outras dicas. E se você, ele tem uma frasezinha que que ele costuma dizer para quem já escolheu. Quem já né? é casado, que já tem seu companheiro, sua companheira, agora não tem mais opção. É esse aí. Como é? Ou essa aí. Como é a frasezinha? Quem montou no jumentinho, agora aguente o trote. Isso é uma forma, né, que ele brinca, dizendo, querendo trazer, gente, o quão sério, né, é você saber escolher. Porque muitas vezes a gente, por não saber escolher, eu tenho certeza que quando você vai, tá? Eu estou dando um exemplo também bem simples,
Mas quando você vai fazer uma compra de qualquer coisa, você procura escolher sempre o melhor. E você pode dizer, ah, mas o que seria o melhor? Né? Vai ser para o outro momento de outra dica. É. E aí você precisa estar ciente para que você depois não diga assim, ah, fulano não era quem eu pensava, ah, fulano me enganou, como eu me arrependi, né? E aí não é esse o objetivo, tá? Aí você pode acontecer casos da pessoa realmente de mudar completamente, pode. Mas se você seguir alguns passos para essa escolha, vai ser muito mais difícil você ser pego de calça curta, né? Vai ser muito mais difícil você não dá certo, né? Se enganar ou dizer enganar. Que escolheu errado ou que não sabia. Agora, o que geralmente acontece é que as pessoas, às vezes, sabem de todos os defeitos do outro e decide seguir em frente, né? Eu gosto muito de uma história de uma pessoa conhecida nossa, que ele diz que uma jovem chegou para perguntar a ele, né, se ela deveria, o que é que ela deveria fazer. E aí ele perguntou para ela o que era que estava acontecendo. E ela disse assim, olha, eu tenho um namorado que ele é muito ciumento e ele me controla muito. E quando eu ia para o shopping fazer isso, até para comprar um sapato, tinha que ser o sapato que ele gostasse. E uma vez eu decidi discordar e ele me bateu. E o que é que o senhor acha que eu deveria fazer? E aí ele pegou e disse assim para ela, acabe, né? Se ele lhe bateu, nem casou, se já lhe bateu. E aí ele contando essa história, ele disse que depois de alguns anos ele voltou naquele lugar e aquela pessoa chegou para ele e disse assim, o senhor tinha razão. E ele disse, por quê? Ele disse, o senhor lembra de mim, não? Aí ela disse, não. Aí ele disse, não. Ela disse, eu sou aquela moça que falou para o senhor disso, daquilo outro. E aí, o Bulhão, né, que foi ele que contou essa história, ele disse que ela fez, ele hoje me bate, ele hoje faz isso, aquilo, outro. E aí ele perguntou para ela, né, mas você continuou com ele depois de tudo isso? E ela disse, eu não consegui acabar. Então, às vezes, queridos, a gente entra num relacionamento sabendo de todas as coisas, mas a gente insiste. Né? A gente insiste porque às vezes a gente está amando mais a outra pessoa do que nós mesmos. E a gente não tem, na minha visão, como amar o outro se você não se amar primeiro. Então você primeiro precisa se amar para você poder conseguir enxergar o amor na outra pessoa ou amar a outra pessoa. Um grande abraço e até a próxima dica. Até mais.